Oi, Antônio, Tudo estou me bem? aguardando. Boa noite, Antônio. Tudo em paz, A graças essa a turma, Deus, a essa turma boa, aí, tudo em centro paz. fraterno, meu cordial boa noite, que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam aí a nos amparar, nos assistir e a nos fortalecer exatamente neste momento, como você estava aí há pouco instante descrevendo, né, este momento de grandes transformações, de grandes experiências e de grande fator de reeducação para a criatura humana. E que, infelizmente, muitos não estão entendendo, né, Iracema? E estão perdendo esta grande oportunidade. E aqueles que estão partindo daqui, Infelizmente. eles estão partindo, deixando aí para nós um ponto de reflexão em todos os aspectos. Eu mesmo, o mês passado, pessoas conhecidas, muitas partiram já com a Covid, um amigo estava bem, saiu de casa para ser atendido andando, de isso meio-dia de noite estava em óbito, né? Olha como, olha como a coisa é assim, assustador para muitos que não se deixa tocar pela reflexão maior, né? De respeitar o Verdade. próximo, de amar o próximo, de fazer a sua parte para que a parte do próximo seja também feita e respeitada. É uma série de situações que essa pandemia chegou, não para nos castigar, pessoal, mas para nos trazer, volto a afirmar, educação, educação, educação. Um novo ângulo da vida, certo? Não é à toa que esse mundo de prova e expiação, ele está aí sofrendo essa grande transformação, que é a porta que está se abrindo, se alargando para a regeneração. Né? Então vamos pedir a Deus misericórdia, isso que é importante. Essa é a palavra, Concordo. misericórdia. Essa é a palavra É isso correta, mesmo. Antônio. Misericórdia. Irmão querido, agora é com Tá você. bom, querido. Você sabe como nos faz falta, Antônio, aquele aconchego que a gente É tem de se verdade, abraçar. é Mas, verdade, é verdade, é verdade. Mas isso, nós estamos exercitando esse aconchego pela transcendência e da manifestação que nós, como espíritos, podemos exercer. É que mostra que nós estamos muito mais próximos pelo sentimento, pela solidariedade, do que a expressão pura e simples física, onde muitos ainda se tornam necessitados desse contato mais veemente, né? Porque a materialidade ainda lhe é uma impregnação muito acentuada. E todos nós sentimos realmente a necessidade do carinho, da palavra amiga, do aperto de mão, do abraço aconchegante. Todos nós, certo? Ainda experimentamos isso. Mas eu digo que esse momento de afastamento é para nós aprendermos a valorizar a aproximação quando nós estamos próximos, harmônicos, próximos e deixamos de ser harmônicos, certo? Então aí vem a coisa para aquilate, olha como é bom estar próximo. Aquilate como é bom estar permutando e aproveitando as oportunidades que um está a oferecer ao outro na grandeza da caminhada da vida. É isso aí. E vamos por esse caminho afora. correto. Então, vamos embora lá para o É nosso tema, verdade, né? verdade. Hoje, hoje nós estamos aí para trocar essas ideias, né? Principalmente nesse mês de maio que historicamente, né, é criado dentro do reduto histórico da humanidade, a nível ocidental principalmente. Nós vamos ter o mês de maio sempre
ele foi eleito como o mês das flores, o mês das noivas, o mês da mãe, o mês de Maria, né? Porque se você observa que Maria ela é venerada não somente por cristãos, mas por outros segmentos também, de modo muito profundo, certo? Pelo o que representa a grandeza de Maria. E quando nós vamos para os registros históricos, aquilo que é pouco, é bem limitado quanto à individualidade e à personalidade de Maria, nós vamos ver muita expressão. Todavia, o mundo espiritual nos oferece um acervo ainda mais monumental de registros. E é onde nós constatamos a grandeza que é este Espírito, que é Maria como mãe de Jesus e mãe de todos nós em humanidade, né? E esse mês, voltado dentro desta psicosfera fantástica, de estar aí na atenção do mês de Maria, do mês das noivas, do mês da mãe, nós vamos falar dessa temática, Iracema, que é casamento e família, né? Sob a luz da doutrina espírita. E você mesmo sabe que hoje, você que tem um contato muito grande com as pessoas, você sabe como essa instituição hoje está sofrendo muito, mas muito mesmo, né? Essas duas instituições, elas estão sendo assim corroídas pela indiferença da criatura humana, né? E que são duas instituições de fundamental importância para a organização da sociedade. E a doutrina espírita vai nos trazer uma compreensão marcante sobre esses dois instrumentos, que é casamento e família. E quando nós falamos de casamento, nós estamos falando, por extensão, em família. Porque a família não surge senão da união, não é? Do casamento. Não estamos aqui buscando, talvez, se situar no casamento, instrumento civil, público. Não. Isso vai muito mais além. O instrumento civil público, ele é um organizador social, correto? Você concorda? Não é? É um organizador social. Plenamente. Porém, o que tem de suma importância nisso é o que reúne as criaturas. Eu digo que antes do documento que às vezes gera até situações adversas, né? E verdadeiras contendas indesejáveis, deveria se reunir pelos sentimentos. Esse é o verdadeiro casamento. As pessoas partindo para o casamento, elas deveriam estar aí sabendo o que é o casamento na vida de cada um de nós. Porque o casamento, ele como este instrumento organizador social, ele vai estar presente nas várias sociedades, nas diversas sociedades, das mais variadas formas. Mas é o instrumento casamento. E nós estamos vendo aí a manifestação vinda da questão meramente humana, desconsiderando esses instrumentos fundamentais que é o casamento e, consequentemente, a família, né? Quando se busca dar conotações adversas e conotações que não procedem com a verdadeira finalidade. Então, dentro da ótica da doutrina espírita, Iracema, nós vamos ter este tema nos levando a considerações fundamentais. Fundamentais. Quer ver? Quando nós falamos de casamento diante da doutrina espírita,
dentro das reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. Nós vamos ver o espiritismo diante desta realidade, ele sendo assim muito marcante e bem alargado para as nossas compreensões. O espiritismo, então, diante dessa realidade que cerca a criatura humana, que é o instrumento do casamento, que é a instituição da família, ele mostra o quê? Que na condição de espírito imortal que somos, se você não olhar a criatura humana neste ângulo, você talvez não possa detectar os reais valores do casamento e da família. Aí está o problema, correto? Então, na condição de espírito imortal, aí vem a doutrina e mostra que a experiência da existência física, olha que abordagem, a experiência da existência física. É isso que nós estamos vivendo aqui. O que você acabou de falar sobre pandemia, o que você acabou de falar sobre a necessidade daqueles que chegam para o magnetismo. Ou seja, todo tipo de atividade que a criatura humana exerce, ela está o quê? Executando experiência da existência física. E essas atividades, que são experiências da existência física, tudo isso se encontra sobre a ação de consequências moralizadoras. Consequências moralizadoras essas que vão nortear a vida de relação. Então, ninguém está livre deste contexto, são leis. E o que é que nós estamos vendo nesta vida cosmopolita que está cercando a criatura humana? Não é? O quê? Sempre descasos, sempre indiferenças para com instrumentos tão necessários e peculiares na formação da própria criatura humana. Por isso que nós estamos encontrando aí uma sociedade muito conturbada, porque os valores reais, né, e esses valores reais, eles vêm de uma condição natural e que nós trazemos intrinsecamente em cada um de nós como espíritos imortais, estão sendo olvidadas, estão sendo esquecidas, estão deixando-se para trás. Agora, na hora que rompemos, não é romper não, mas tentamos romper, vamos de encontro a essas leis. E aí veio o efeito contrário, porque quando assim procedemos, estamos envolvendo uma ação como nós já vimos aqui. E se toda ação desenvolvida, ela exige, consequentemente, como resposta, o quê? Uma reação. Uma lei física. Então, esta reação são os efeitos dos nossos danos ou das nossas edificações. Acabou. E as pessoas não param para refletir onde se encontra a origem da dor. Querem o lenitivo, querem o bálsamo. Agora, não param para ir buscar a causa da dor. Né? Querem a situação curativa. Curativa, mera e simples. Pouco se importando de que amenizou aquela dor, mas aquilo não foi tratado adequadamente, a dor amanhã poderá vir muito maior. E aí corremos atrás, de novo lenitivo. E aí começamos a criar as nossas resistências. As resistências de quê? De consciência. Porque começamos o quê? A fragilizar as nossas possibilidades de reflexão para uma grandeza que a vida nos requer. E é dentro desse ponto de vista que nós vamos ver a doutrina espírita nos chamando a atenção para a importância da individualidade.
Se nós somos espíritos imortais, significa dizer o quê? Somos portadores de uma individualidade. Individualidade essa totalmente respeitada por quem nos criou. E nós fazemos o que queremos. Só não vamos fazer o que queremos quando estamos na vida de relação, ou seja, vivendo em sociedade. A nossa liberdade, ela não é plena, absoluta, ela é relativa, mas nós temos em contrapartida a liberdade de pensar, que essa não tem limites, ninguém para. Eu posso estar no meio da multidão, onde eu tenho restrição de chegar e levantar o braço. Não posso levantar o braço porque tem alguém junto de mim e vai ser machucado pelo meu braço. Mas eu posso ali estar elaborando o pensamento que eu vou por cima dele. Eu passo por cima dele. E ninguém me entrava. Agora, quem é que vai me conter são as consequências do meu pensamento. Então, aí é onde nós vamos ver a doutrina espírita nos mostrando, chama a atenção para a importância da individualidade, que deve ser respeitada e trabalhada através de um processo de educação fundamentado em sentimentos e afetividades. Você concorda? Hein, Iracema? Verdade. Verdade. Eu acredito o seguinte, nós estamos vivendo momentos de um aprendizado muito duro, retornando muitos irmãos espirituais, mas em contrapartida também está chegando muitos. Eu até acho, Antônio, que dessa vez até houve um censo aí, isso é uma coisa rara. Está acontecendo mais gente retornando ao plano espiritual do que chegando. Eu não acho, né? Eu tenho certeza que deve haver, quando passar esse tsunami, uma valorização de tudo que nos chega, inclusive da família, seja ela do que for, né, de que forma for, a família, essa união, porque agora nós estamos no nosso casulo. Não é? O mundo nos colocou, a pandemia nos colocou no cantinho do pensamento. Acima de tudo. Acima não é verdade? De tudo. Então, e agora? Esse permeio, eu e você aqui, é ótimo, é fundamental, tá certo? E quando nós falamos dessa questão do respeito da individualidade, e como você bem colocou, realmente já tem registro estatístico mostrando que a natalidade caiu assustadoramente com a pandemia. Porque não se conhecendo a história natural da doença, né? Porque ainda não se conhece. Tanto que hoje as vacinas que estão aí, assim, foi um salto dentro da ciência, coisa nunca vista, né, para se chegar a essas vacinas como chegaram aí, que elas não nos atendam plenamente, mas é importante para o quadro em si. Mas não temos a medicação específica para a Covid, né, que é a doença provocada pelo SARS-CoV-2. Ainda não temos especificamente. Então, a história da doença, lá no seu início, hoje ainda não é conhecida, imagine lá no início. Não era conhecida mesmo. Então, foi uma avalanche de acontecimentos envolvendo a própria expectativa. Por quê? Porque sabia era do grau de contaminação do vírus. Isso sabia. Sabias quais a população que mais seria atingida e como ocorreria essa contaminação. E nisso, eu digo a você, não é por acaso. A sabedoria divina é algo insondável e que nós precisamos parar para refletir.
houve o quê? Um recuo no nascimento, porque a concepção passou a ser pensada com medo de contaminar-se, com medo de se ter uma gravidez não bem compreendida, não se sabia as consequências desse vírus no meio de uma gravidez. Então, tudo isso levou ao mundo. Então, na hora que não foi um país, não foi uma cidade, foi o mundo que aí teve medo. Por isso é que hoje já tem registros estatísticos mostrando de que a contaminação poderia trazer riscos que não eram conhecidos, né, dentro do contexto a nível de saúde. Então, isso ocorreu. E isso não tem uma consequência? Tem. Em contrapartida, nasceu menos e morreu-se mais. Então, tem alguma coisa aí, minha gente, tem alguma coisa aí de significativo para a humanidade. Porque jamais as coisas irão acontecer nesta proporção como está acontecendo, sem ter a permissão dos desígnios de Deus para nossas melhoras. É isso que nós precisamos ver. É isso que nós precisamos buscar para compreender, aprender, nos educarmos e não estar nesse conflito, nesse confronto, como nós estamos vendo as criaturas em disputas disso ou disputas daquilo, das suas conveniências. Ainda é muita pobreza de alma, Iracema. Muita pobreza de alma. Porque está se discutindo aí o que não é essencial, o que não é importante. Está deixando de se discutir o que é necessário para a criatura humana ser altruísta, ser digna, ser proba e ser edificante diante de Deus. Por que essa afirmação? Porque quando nós falamos que somos criaturas imortais, nós estamos falando da condição de espírito, como princípio inteligente do universo. E esse princípio inteligente do universo, pessoal, ele, criado por Deus, não é papai nem mamãe que cria o espírito. E se ele é criado por Deus, tem um objetivo, tem uma finalidade. E aí, quando nós vamos ouvir os enunciados dos emissários do bem, dizem o quê? O espírito é criado com a finalidade de avançar, porque ele é criado simples e ignorante. É no aprendizado constante da vida de relação que o espírito se desenvolve. Então, ele vai ter que buscar a condição humana. E ele busca a condição humana para evoluir através do desenvolvimento da inteligência. Porque ele, quando é criado, ele é puro simples, e simples, princípio inteligente do universo. Puro e simples. Mas esse princípio inteligente, ele vai ser largado. Essa inteligência vai ser, quando nós falamos assim, meu cachorrinho, tem atenção. O cachorro tem inteligência? Tem. Na escala zoológica, ele tem vestígio de inteligência. Ele vive o instinto. A inteligência plena na criatura humana, na condição, o espírito na condição humana. Então, olha aí, então, através do desenvolvimento da inteligência, ele vai exercitar o quê? O senso moral. Esse senso moral está vinculado à lei de liberdade, ao livre-arbítrio, à vontade. E aí é onde ele, dentro desse senso moral, ele alarga a sua consciência, ele se afasta do instinto e vai para muito mais próximos. E é onde ele consegue o quê?
exercer o abrandamento dos maus costumes, vencer os maus pendores. À proporção que nós alargamos as nossas consciências, vencemos os nossos maus pendores, corrigimos as nossas deficiências de ordem moral e mudamos as nossas atitudes e hábitos, os nossos péssimos hábitos. E isso nos proporciona um crescimento tão fantástico que o fardo do aprendizado que todos nós carregamos, uns mais pesados, outros mais leves, mas é na conformidade dos ombros de cada um, da capacidade de sustentação de cada um, porque Deus não é injusto, nem tampouco carrasco, não daria fardo àquele que não pudesse carregar. E esses fardos não são mais nem menos do que as nossas necessidades de lapidação, pessoal. Felizes são aqueles que buscam esta compreensão e começam a exercer a sua lapidação, a sua ascensão na trajetória da escalada evolutiva para Deus, é muito mais promissora. O fardo se torna mais leve e ele avança com mais rapidez. É isso que nós precisamos estar difundindo dentro da formação, dentro da educação dos indivíduos, Iracema. No dia em que a pedagogia espírita tiver realmente a plenitude de atuação dentro das escolas, fique certo, o mundo irá experimentar novas sensações de bem-estar verdadeiro, sensações de solidariedade, exercício prático de respeito, de fraternidade, de caridade, porque o homem estará educado. E o patamar, porque quando nós falamos de educação, todo mundo está falando de educação, eu digo, educação é a arte de formar e não um simples método de instruir. Vamos formar a criatura humana, dar a sua fundamentação, dar a sua base para que ele possa erguer o seu edifício digno, né? E isso vai acontecer quando nós falamos de que o espírito busca a condição humana, ele vai buscar a existência física através do quê? Mas ele, nesse primeiro momento de existência física, ele depois retorna ao mundo espiritual e vai ter necessidade de outras existências, que são as reencarnações. E o que é a reencarnação? Não é mais nem menos do que o retorno do espírito à existência física, com a finalidade de quê? De se reeducar. Tem muita gente que olha a reencarnação, muita gente não quer nem saber, né? O problema é de cada um, precisamos respeitar. Eu digo que as duas fatalidades que todos nós temos na vida, as duas fatalidades, é o nascer e o morrer. Acabou. O resto nós interferimos, nós podemos sublimar, nós podemos modificar em parte, não extingui-los, mas modificar para melhor. Então isso aí joga por terra os sentimentos pertinentes a destino, que o sujeito tem que passar mesmo, não é bem assim. Cada um pode sublimar os seus compromissos, os seus comprometimentos e adquirir situações melhores. Então, a reencarnação é essa grande oportunidade. E nós chegamos para a reencarnação e vamos buscar o quê? A vida física. Chegar a um corpo físico. Aí sim, quem gera o corpo físico é o pai e a mãe.
através de quê? Da grande união que é o casamento. Olha aí. E isso... Verdade. Sim, E o casamento físico, não é isso? Você falou aí claramente que não é aquele casamento de não assinar é. papel. Não é. Isso? É o casamento do sentimento. Antes de elegermos os papéis para poder organizar a sociedade, vamos eleger o documento do sentimento, daquele de sermos tolerantes, respeitador, de sermos recíprocos, de não estar olhando as bolsas que se holocopletam, porque aí não vai dar em lugar nenhum, vai dar em conflitos, certo? Então nós cegamos a vida física por esse mecanismo. A reencarnação vem pela concepção. A concepção. E tudo se desenvolve dentro de um mecanismo marcante e monumental. E que, às vezes, ainda é imperceptível ao homem, mesmo com todo o conhecimento de ciência no momento atual. A concepção ainda não é plenamente conhecida. Não é. O projeto Genoma ainda não foi desvendado. Pouco se conhece do projeto Genoma. Aquele momentinho da formação, da concepção, na hora que o espermatozoide se une ao ovo, que aí nós vamos ver o quê? Um casamento a nível de células, pelo amor de Deus. Ocorreu o casamento a nível de criaturas. Aí vem um casamento a nível de células. Gera o quê? Um zigoto que, em questão de horas, começa a se transformar pela divisão celular monumental, marcante. Quando nós nos debruçamos para ver uma célula na sua divisão, é assim algo que nos arrepia. Porque nós vamos ver o quê? Ali a presença de uma inteligência que está acima de todas as inteligências que podem observar aquele fenômeno. Então nós vamos ver aí uma obra de Deus, lei divina. E nós ignoramos essas leis. Nós vamos ver ali como a ciência chama do pré-embrião, não gosto muito do pré-embrião. Eu vejo que é uma denominação dada por alguns autores, né, aos primeiros 6 a 7 dias, desde a fecundação até a implantação no útero. Mas eu respeito, para poder chegar ao próprio embrião. E aí depois o feto. Então, o que ocorre? Esse mecanismo de concepção é algo assim que suscita em nós pensar a responsabilidade, porque ali nós estamos gerando. Aí começa o resultado de um casamento, pessoal. E o que é que nós estamos vendo aí? Paternidade irresponsável, maternidade irresponsável. Uniões que estão sendo realizadas da seguinte maneira: se der, eu vou me casar. Que bom, que ótimo. Que Deus lhe dê força, lhe dê ânimo. Eu costumo sempre dizer, o casamento, ele é esse instrumento importantíssimo na geração social. E bastante desafiador. Bastante desafiador. Porque ele requer responsabilidade, ele requer dedicação, ele requer atenção, ele requer comprometimento, permutas. E aí eu sempre coloco, olha, o casamento é difícil, mas muito difícil mesmo. Todavia, essa dificuldade, quando nós sabemos conduzi-la, é altamente redentora. É isso que nós precisamos saber. A dificuldade está em nós nos despojarmos
dos vícios, das situações perniciosas, e termos um outro olhar sobre esse momento que se instala. Isso é o casamento. E quando, nesse processo da reencarnação, a concepção, e vai resultar em quê? Na constituição humana. Nesse ser monumental que somos todos nós, como espíritos imortais encarnados. A constituição humana, esse ser integral, que corresponde o quê? Ao espírito, o princípio inteligente do universo, portador de uma energia, onde está aí o quê? A sua individualidade, que é o seu perispírito, esse envoltório semimaterial, pré-existente ao nascimento, sobrevivente à morte física. Aí é que mostra de que nós precisamos ter responsabilidade com os nossos atos, com as nossas práticas. Porque é um ato de causa, porque exatamente cada ato, cada prática, cada pensamento adverso ou bom que nós elaboramos, vai estar registrado ali em nosso perispírito. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que rever o que está lá registrado. Para ser punido? Não. Para sabermos onde falhamos, onde precisamos avançar e, consequentemente, formatar um outro novo momento quando, para o mundo espiritual, regressarmos, uma outra trajetória reencarnatória adequada àqueles pontos que precisam ser melhorados. Olha a misericórdia de Deus para com todos nós. O homem mau, o verdugo, ele não está sentenciado a uma pena eterna. Não, jamais. Se ele é filho de Deus, um ser ignorante, porque se não fosse tanta ignorância, não estaria cometendo os absurdos, não é? Das maledicências, do crime, da agressão. E aí o que acontece? Essas suas práticas estão lá inseridas em sua energia perispiritual, e quando ele retornar à verdadeira vida, ele vai ter a oportunidade de rever o que ele precisa corrigir. É onde hoje nós encontramos situações tidas como congênitas que não entendemos. E é a misericórdia e a justiça de Deus operando sobre aquele irmão para que ele se melhore. E o corpo físico, esse envoltório material, que aí nosso pai, nossa mãe nos oferece pelo processo da união matrimonial e com a concepção, é esse envoltório material denso, instrumento para o espírito cumprir os desígnios divinos na dimensão física. É o santuário do espírito, o corpo físico, e que precisa ser muito bem tratado, conduzido, para que nós não estejamos aí sofrendo as consequências, os desatinos, pela negligência que adotamos perante o corpo físico, os nossos abusos, não é? Chegando ao ponto de suicídios mesmo. Suicídios passivos. É o que nós estamos vendo a todo instante aí, com os desmandos, os desvairos que nós estamos imprimindo a nós mesmos. E é onde, então, nós vamos ver que a criatura humana, na sua constituição plena, deve ser integral, vai ter a necessidade, só surge pelo casamento. Se o casamento foi de documento, se o casamento não foi de documento, se o casamento só foi de boca, se o casamento foi aquele, olha, eu gostei, venha, vambora. É um casamento. Agora, vamos ver as consequências. É isso que a doutrina espírita nos mostra, para que nós possamos ter casamentos cada vez mais bem discernidos.
casamentos mais bem conduzidos, casamento mais bem compreendido, para que a própria sociedade seja a consequência natural e salutar dessas situações. Então, lá no livro dos Espíritos, na questão 695, o que é que os Espíritos nos falam, pessoal? Eles nos dizem assim, com muita propriedade. É o casamento um progresso na marcha da humanidade. Olha que afirmação. É o casamento um progresso na marcha da humanidade. E é. Porque, através do casamento, vamos organizar a própria humanidade. Já pensou? Se não tivesse esta organização, seriam... Não vamos nem aqui mensurar, porque seria um descalabro. Não, com o sentimento de casamento, nós já estamos vendo uns descalabros que não procedem. Quanto mais, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 2 e 3, o que é que os Espíritos nos falam? Eles dizem o quê? No casamento, observem isto, viu? Observem. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Imaginem vocês. A união dos sexos. Por que é de ordem divina, pessoal? É aquilo que nós falamos aqui. Nós estamos vendo o casamento unindo criaturas. E a concepção unindo o quê? Células. Células. E isso, quando nós vamos observar o mecanismo da divisão celular, é uma lei. Então, aí está o quê? A obra divina. Então, é a união dos sexos, que é de ordem divina. Agora, por que esta união dos sexos? Olha como nós precisamos educar. Esta coisa da educação sexual que aí está, e que nós só assistimos degenerações em torno do sexo, que é lamentável, né? Quando se bota o sexo como objeto de vitrine, quando se bota o sexo na situação mais promíscua possível. Por quê? Porque falta exatamente isso, olha. No casamento, o sexo é de ordem divina? É a união do sexo. Para que se opere a substituição dos seres que morrem. Está aí. O que é que nós falamos aqui há poucos instantes? Percebemos que estão nascendo menos dos que e morrendo mais. Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo já nos mostra. Olha os Espíritos nos falando com muita propriedade. E isso vai mais adiante, né? Quando eles afirmam, mas, diante de toda essa união do sexo, ser divino, porque vai proporcionar a perpetuação da espécie, é essa a finalidade, né? Mas, na união dos sexos, lei divina material, é aquilo que nós falamos, olha, do óvulo e do espermatozoide se unindo. Lei divina natural, material, é matéria, é célula, estou falando de célula. E é comum a todos os seres vivos têm esse mesmo mecanismo. Agora, olha, na criatura humana, isso vai mais além. Olha que responsabilidade. E nós estamos olvidando a responsabilidade sobre um instrumento tão importante, tão grandioso, tão sublime, como é o casamento, que nos revelam lei divina. E aí eles dizem o quê? Que mais a união dos sexos, lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina,
Agora, essa lei, olha como ela é forte, ela é imutável, exclusivamente moral. Sabe qual é? A lei de amor. Como é que pode existir casamento para gerar família sem este fator preponderante e marcante que o próprio Cristo já nos anunciava? E isso não é da agora. Nós vamos encontrar nas passagens bíblicas sempre a marca, a carta de Paulo aos Éfesos, né? Ele diz uma coisa marcante, marcante mesmo. Ele diz assim, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Imaginem vocês, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Eu vejo isso muito, essa questão do casamento, essa questão da lei do amor, inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, né? Quando fala sobre amar ao próximo, a Deus, como primeiro mandamento, né? Que os fariseus tentam pegar o mestre e pergunta qual é a lei maior, e o mestre lhe mostra com toda a tranquilidade, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o vosso espírito. Esta é a primeira e mais importante, tão quanto é a segunda, que amai o vosso próximo como a vós mesmo. E aí vem em Mateus, lá no capítulo 7, versículo 12, Mateus está mostrando Jesus dizendo o quê? Fazei ao homem o que gostaria que o homem vos fizesse. Olha que coisa também marcante. Então, a lei de amor, e aí quando se fala no casamento sobre a lei de amor, que é uma lei divina, imutável, exclusivamente moral, é aquele princípio, o que é o amor? E eu não abro mão das minhas concepções e do meu conceito sobre amor, quando eu digo que amar é ser leal, é ser probo, é ser honesto, é ser sincero, é ser digno, é ser solidário, é ser compreensivo. Isso é amor. É tanto isto que o Cristo diz o quê? Amai os vossos inimigos. Nós podemos exercer tudo isso com os nossos inimigos? Podemos? Não devemos. E aí eu pergunto, e para nossa esposa, para os nossos maridos? Não podemos exercer isso? Não, devemos. Agora, o que é que nós assistimos? Não, porque tem amor de mãe, tem amor de esposa, tem amor de irmão, tem amor de pai, tem amor de filho. Minha gente, chega a ter até amor bandido, amor que mata. Quem ama, mata, quem ama, espanca, quem ama, ultraja, quem ama, maltrata, pelo amor de Deus. E aí, mas Antônio, eu sou leal? Sim. Como é que eu digo à minha esposa, eu te amo tanto, minha mulher? Como está lá Paulo mandando isso em Éfeso. Eu te amo tanto e estou sendo infiel para com ela. Estou sendo indigno para com ela. E vice-versa. Antônio, então, o amor se generaliza? O amor é este princípio geral. Agora, tem aí os toques que realça cada particularidade, que é o princípio do afeto. O afeto para com a minha mãe, para com o meu pai, para com o meu irmão, para com o meu filho, para com a minha esposa. Isso aí faz o quê? Preenche, aumenta, alarga esta lei do amor.
que o Cristo nos apresenta e nos ensinou com muita propriedade e com muita fundamentação. E que muita gente, né, pessoal, estão aí, olha, eu não sei, vendo o que não cabe, Tem muita gente aí vendo situações deploráveis, situações... Deixa para lá. O que nós precisamos é pedir a Deus que tenha misericórdia. E quando nós temos esta visão do casamento centrada nessas primícias, que é a lei do amor, a geração, os frutos desse casamento, né? Nós vamos ver isso, o surgimento da família. E a família surge pelo princípio da maternidade. Da maternidade. E o que é a maternidade? É a condição natural comum ao espírito encarnado na condição de mulher. Porque o espírito, pessoal, ele, na sua condição de mundo espiritual, ele não é homem nem mulher. Ele é espírito. Ele não tem sexo. O sexo, como nós vimos aqui agora, é para se operar uma lei divina material, que é o quê? A perpetuação da espécie. Então, o espírito, na sua trajetória evolutiva, traz o que? As suas necessidades. Então, vai todo mundo encarnar como homem todo o tempo? Eu costumo sempre dizer aos machões, aqueles que, porque mulher é isso, porque mulher é aquilo, mulher é aquilo outro, eu sempre digo e vou continuar dizendo por aí afora, senhores machões, saiba que existe uma lei natural chamada reencarnação. E vocês podem estar escrevendo as suas necessidades para a próxima. Então, tratem de preparar a saia bem rodada para poder ser aquela mulher bem vistosa. Pronto. E competente. Ainda tem isso. Ser bem vistosa e competente. Porque mulher é sinônimo de competência, de capacidade, de altivez, de equilíbrio. A intervenção de uma mulher no seio familiar, como é digno, como é acalentador, como é aconchegante, como é pacificador. E aí é onde nós vamos ver a maternidade, essa condição natural comum ao espírito encarnado na condição de mulher. E isso envolve as ações educativas, pessoal. Ações educativas e os mais dignos valores morais. E que nós estamos vendo a maternidade tão banalizada, tão vulgar. Por quê? Porque nos faltam essas ações educativas e os valores mais dignos para nós entendermos o objetivo real deste momento, como é a maternidade. E é a maternidade que vai, então, proporcionar, né, o casamento através da maternidade, que vai gerar a família. A família é esse fator de relação, de afetividade. É o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Parceiro e parceira nos compromissos do lar. Vão reaprender na escola do amor. E como? E como? Minha sogra dizia uma coisa e que eu nunca esqueci. E que eu gosto sempre de lembrar. Ela dizia: Antônio, meu filho, o casamento começa quando os convidados vão embora. E é verdade. Porque nós vamos experimentar as nossas realidades. A dificuldde, abrir mão de certos caprichos, saber nos doar, enfrentar o mau humor
de um, contemporizando do... Olha, aí estão os nossos desafios. E é isso que torna esse vínculo redentor. É a família, nesse contexto de relação, que nós vamos, então, experimentar os aspectos da afetividade, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, ou seja, acima da união do sexo, é imperioso que a dupla se case em espírito sempre. E nós estamos vendo isso? Não estamos, não. Pouquíssimos, ou quase nenhum, infelizmente. Por isso, tanto desencontro. E esse casamento em espírito sempre é dia a dia, pessoal. Dia a dia. Ao exprimir-se na ternura e afetividade confiante da amizade de todos os momentos, de todas as dificuldades. E isso acontece porque os filhos surgem e são igualmente peças do casamento. É aí onde nós vamos o quê? Ensinar. E os lares estão se perdendo. Os lares estão sucumbindo. Em vez de se tornarem santuários verdadeiros da misericórdia de Deus, dos ensinos do Cristo, estão se tornando antros da promiscuição, da perdição, do comprometimento de consciência pelos desmandos e pelos desvairos. E é onde, então, nós entendemos que, compelindo lá a recriar-se de maneira incessante essa afetividade leva o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca. Isso é que ocorre, tem que ocorrer dentro dos lares. O seio familiar é para isso. A família que assim se organiza, que assim se estrutura, ela começa a modelar o quê? Um exemplo para a sociedade. A sociedade, ela tem como base o modelo familiar. Quando a sociedade está isso, a sociedade está aquilo, é tanta indiferença, tanto orgulho, tanto egoísmo, tanto crime. Eu digo, e onde é que está isso? Em cada um de nós, dentro das nossas famílias. É isso que precisa ser trabalhado, é isso que precisa ser educado. Então, o lar é a primeira escola para o despertar da convivência. Não abram mão nunca disso, hein, pessoal? O lar é o primeiro a sofrer os ataques e os abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna. É este bombardeio que está aí em cima do lar. Esse bombardeio tenebroso. Né? Então, cabe aos pais educar os filhos, guiando para o caminho do bem e da verdade. Olha a importância do casamento e da família. Olha a ótica da doutrina espírita, nos elucidando questões que às vezes nós queremos ignorar, entendendo que são relevantes, significantes, não são. São fundamentais. E precisamos tomar a posição de saber bem definir. É onde nós vamos ver, né? Este lar, esta condição de escola primeira, né? Do despertar, da convivência. Aí nós vamos ver o lar como templo da família, educandário evangélico. E quando eu falo do lar como templo da família, educandário evangélico, eu sempre gosto de buscar uma das passagens do espírito Neio Lúcio, que nos chegou através da mediunidade de Chico Xavier, né?
que é um diálogo de Jesus com Pedro, quando da implantação do evangelho na casa de Pedro. Imaginem vocês. E Pedro, sempre perguntador, né? Eu nunca vi um rapaz tão indagadeiro, né? Era indagadeiro. É. Mas ele indagava, coitado, para poder realmente crescer e servir a Deus. E Jesus nos ensina nesse diálogo coisa assim marcante. Jesus diz a Pedro, né, que a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos, olha como isso é importante, hein? Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, isso está significando dizer o quê? O lar, o seio familiar, né? A situação do casamento. Então, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Ele perguntou a Pedro. Aí acrescenta mais. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, nossa esposa é o quê? O irmão mais próximo, pessoal. O nosso esposo é o quê? O irmão mais próximo. Os nossos filhos é o quê? Os nossos irmãos mais próximos, porque estamos ali entre quatro paredes. Então, vamos exercitar esse amor ao próximo, porque quando nós abrimos a porta para a atividade externa, nós estaremos levando amor a quem quer que seja. Então, Jesus nos mostra, se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, que são os nossos familiares, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Esta foi a pergunta de Jesus para Pedro, correto? E eu deixo esta máxima do mestre vinda pelo Espírito Ney Lúcio para vocês fazerem as suas reflexões e ajudar a tanta gente que precisa realmente se conciliar no caminho do equilíbrio diante do desafio do matrimônio para serem dignos diante de Deus. Está aí, Iracema. É esta a humilde proposta que eu tinha para a temática de hoje. Tá certo? Alguma colocação, Iracema? As suas contribuições são sempre maravilhosas. A doutrina, é a doutrina que nos dá essa contribuição. Muito ao pé do Evangelho. Você leva muito ao pé do Evangelho. Não é isso? Mas só o Evangelho nos dá o respaldo de pensarmos em alguma coisa moralizadora. Só o Evangelho é que nos mostra isso. Entendeu? E não deixa ninguém órfão, não deixa ninguém na angústia, e dissipa todas as dores, tá? Dissipa todas as ansiedades, porque ele dá equilíbrio para você entender que a natureza não dá saltos e que a cada um segundo as suas obras. Antônio, gratidão, gratidão. Gratidão é o meu sentimento em relação a você, a contribuição que você e outros irmãos vêm dando para nós, nesse momento tão difícil, para todas as casas espíritas. Verdade. Não é isso, Antônio? Para todas. E que é um momento realmente de nós nos unirmos desta forma para poder levar a doutrina. E a grande caridade, né, que nós sabemos que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Com certeza, não tenha dúvida. Então, o que está sem funcionar, onde nós no momento não podemos nos reunir para fazer as palestras, são as casas espíritas, que são cimento, areia, né? Mas
A doutrina, ela vai, quando ela é bem compreendida, ela vai além. Ela transcende. Ela como transcende. agora vai. Ela transcende. Ela saiu dos muros do centro fraterno e, através da internet, não sabemos aonde chega. Quantas pessoas estão nesse exato momento sendo beneficiadas, sendo acalmadas, sendo as suas lágrimas enxugadas? Quantas por aí afora e não inscritas no salão? E lhe digo mais, não só agora as pessoas assistem, depois, muito mais. Nós temos live de 300, 400 pessoas que assistem após, porque ela fica gravada no Instagram. Envia para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, Deus não desampara ninguém. A internet, que só servia para fazer recado para lá e para cá, fake news, etc., noticiários, às vezes nem sempre tão boas notícias, de repente ela passou a ter uma conotação maravilhosa de comunicação e de coisas boas. Depende do que você vai procurar, né, Antônio? E você vai ver, situações Sema, você observe, isso está sendo assim, um recurso fantástico. Eu fico assim, muito preocupado quando eu ouço religioso assim, porque meu templo fechou, meu templo está fechado, meus fiéis. Eu digo, meu Deus, com todo respeito, nada contra e nada contra, pelo amor de Deus. É aquilo que nós falamos, a falta do aconchego, do aperto de mão, do abraço, né? Fraterno. Isso nos traz falta. Mas, no momento pertinente e que transcende a própria situação normal, aí nós temos que parar e dizer assim, nosso Deus, ele está em todo canto. E o que é? Nós temos os recursos, como você falou aí agora da internet, que nos proporciona levar isso a muitas pessoas. Eu tenho um conhecimento, a partir do instante da instalação da pandemia, que muitas casas, como nós, do movimento espírita, com as instituições fechadas, e muitas instituições adotaram as atividades online e tem a atividade de socorro fraterno. Sema, eu vou lhe contar uma. Eu tomei conhecimento, num desse socorro fraterno, de uma pessoa que entrou e, participou do atendimento, isso e aquilo. No final, deu uma declaração assim, muito forte. Muito forte. Ele disse que não sabia como ele foi conduzido a assistir aquilo. Porque, momento antes dele assistir, ele estava determinado a suicídio. Imagine. E ele deu esse depoimento em lágrimas, chorando copiosamente. Copiosamente. Certo? E foi, no trabalho, teve uma abordagem sobre como lidar com o luto. Como lidar com o luto. O que o luto proporcionava a quem ficava e a quem partia, as consequências. E ele foi impactado. Então, olha o trabalho acontecendo. A finalidade é o quê? Levar o esclarecimento para que elas não fiquem alienadas e atreladas na obscuridade, da ignorância. Entendeu? Antônio, nós já estamos sentindo a frequência dos nossos irmãos espirituais. E eles geram uma frequência e, através dessa nossa sintonia e comunicação, né, nós chegamos até essa frequência.
Então, é a frequência feita pelos irmãos espirituais. Em frente está o nosso irmão Fernando Randolfo, que une esses irmãos. O nosso irmão Flecha Ligeira, e com sua flecha de luz, que é o campo magnético para que isso aconteça. As mentes das pessoas que agora estão vibrando. Enfim, os caboclos pretos velhos unidos. Os irmãos trazidos por Bezerra de Menezes, da luz onde ele está. Ramatiz também está nesse contexto, ajudando a muitos irmãos espirituais. E, sobretudo, o Mestre Jesus, que como uma campana de luz, reforça isso aí. Então, agora é o momento que eu vou pedir, quem vai fazer a prece hoje é você, nós já estamos conectados, e eu peço a você, que você já vai sentir magneticamente aqui, nós estamos enviando para você. Vamos. Esta vibração, estamos aguardando agora a sua oração. Vamos nos preparar para esse momento solene, como todos os momentos quando se fala dos Evangelhos de Jesus. Mas esse momento em particular é o momento do agradecimento. De agradecer ao Pai por esta grande oportunidade que tivemos nesta noite de tratar de temas tão fundamentais na vida de organização da criatura humana e fazer com que as consciências sejam tocadas e seus corações possam receber a bem-aventurança da luz e da certeza do amparo. E assim, Senhor, permita-nos, render graças a vós, vos louvar e, acima de tudo, agradecer. Agradecer de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito de dentro. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos para tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantos mendigam. É maravilhoso poder voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. Maravilhoso amar, viver, sorrir e cantar. Quando tantos choram, odeiam, revoltam em pesadelos, morrem antes de nascerem. É maravilhoso, sobretudo, Senhor, ter tão pouco a te pedir e muito a te agradecer. Que a misericórdia de Deus e que as bênçãos de Pai, de amor, de luz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre todos nós e enche os nossos corações agora e sempre. Que as bênçãos misericordiosas de nossa Mãe Maria Santíssima estejam interceder por cada um de nós, filho teu, mãe, em humanidade. Muita paz para todos. Obrigada, Antônio. A Jesus nós te abençoe. Que todas aquelas pessoas que estão aí conosco até agora sejam beneficiados na força e na vibração da oração que se faz dessa frequência maravilhosa. Assim seja. Forte abraço, Antônio. A nossa gratidão em nome do Centro Obrigado, Sagrado de Caridade e que voltemos rapidinho para Deus quiser. Beijo na alma. E a todos os irmãos do Centro Fraterno, um cordial abraço e muita paz para todos. Fiquem com Deus. Beijão.
Olha, essa live também vai para o YouTube. Coloco lá, depois te envio o link. Mas ela, desde já está no Instagram. Ok. Beijo na alma de todos vocês. Um Tudo de forte bom. abraço. Até quinta-feira.